Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre verbo, porque hoje você vai descobrir quais são os verbos mais importantes, porque eles são os verbos mais utilizados no inglês. Hello guys, welcome to the House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu vim aqui para falar com você sobre verbos em inglês. Claro que hoje a gente não vai entrar em algumas particularidades, né? Tempos verbais e assim por diante. Hoje a gente está aqui mais para falar sobre quais são os verbos mais utilizados na língua inglesa. Então vamos conversar um pouco sobre como utilizar esses verbos e por que eles são tão importantes. Mas antes da gente começar, não esquece de já contribuir aqui com esse canal que sempre traz dica de inglês aqui para você, deixando aqui embaixo o seu like, se inscrevendo nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Começando a nossa lista de verbos, acho que a gente não poderia deixar de falar, né, daquele verbo que a gente estuda todos os anos, em todos os cursos, em todas as escolas. Sempre que a gente se depara com o inglês, todo mundo fala do verbo to be. O verbo to be é aquele que indica estado de algo ou alguém em alguma frase, então ele sempre deve vir acompanhado de um pronome. I, you, he, she, it e assim por diante, tá? Qualquer pronome pessoal pode acompanhar o verbo to be. Claro que algumas vezes a gente pode encontrar o be na sua forma natural, né? Então encontrar ele nesse formato de to be, que é ser ou estar. Mas a gente também encontra as variações que são as mais comuns, que é are, is e am. Esses três estados de variação, eles vão combinar sempre com um pronome pessoal a quem o verbo to be estiver atrelado, tá? Então, se eu estiver falando de I, o verbo to be vai virar am. Então, I am, you are, he is, she is, it is. Então, sempre combinar o verbo to be com o pronome pessoal que ele está acompanhando. O verbo to be ele não vai sofrer outras variações a não ser essas que a gente acabou de falar, então você vai encontrar ele em frases, por exemplo, em afirmações, I am a teacher, you are my friend e assim por diante. Em negações, ele sempre vem acompanhado do not, I'm not tired, you're not late, we're not ready e assim por diante. Já quando a gente está fazendo perguntas, o verbo ele vem sempre no começo da frase, antes dos pronomes pessoais. Am I right? Is he your friend? E assim por diante. Então sempre obedecer essa ordem quando a gente está colocando o verbo to be em afirmações, negações e perguntas. O segundo verbo mais usado da língua inglesa é o have. To have, que é ter. Ele vai indicar posse sobre alguma coisa, características ou experiência. O have ele é um verbo irregular. O que isso significa? Que ele pode sofrer variações dependendo da sua conjugação em diferentes tempos verbais. No vídeo anterior a gente falou sobre tempos verbais e eu deixei disponibilizado para vocês uma tabela de verbos irregulares, então vale muito a pena conferir esse vídeo e também essa tabela, que eu também vou deixar ela disponibilizada aqui na descrição. Tem um link aqui embaixo, é só você clicar para poder fazer o download dessa tabela também. Mas fazendo afirmações aí no presente simples, por exemplo, podemos usar o verbo have como I have a toy, he has a red ball. E quando eu falei para vocês sobre verbos irregulares, é exatamente sobre isso que eu tô falando. Então, se eu falo do I, é I have, já o he, she, o it é has. Então ele já sofre uma variação mesmo estando no mesmo tempo verbal. Ele varia de acordo até com o pronome pessoal a quem ele está atrelado nessa frase. Fazendo uma negação, ele também vem acompanhado com o not. Então, por exemplo, você pode encontrar you do not have a cat. Então, você não tem um gato, mas esse do not também vira don't, que é you don't have a cat. E colocando esse verbo em perguntas, a gente sempre tem que se lembrar de colocar o do ou o does antes do have. Então, você pode encontrar do you have a brother, tá? Então, a gente tem o do lá no comecinho, o pronome pessoal, e aí depois a gente tem o have. O terceiro verbo mais comum também na língua inglesa é o do, to do. A gente acabou de ver o do aí e a gente já tem um vídeo exclusivo falando sobre o uso do aqui no canal, que é esse link que tá aqui nos cards. E vale muito a pena você assistir esse vídeo depois que acabar isso daqui,
Então não perde nada desse vídeo aqui que eu tô falando pra você. Mas o do, ele tem duas aplicações. Ele tanto é um verbo auxiliar, como a gente usou nos exemplos anteriores, mas ele também é um verbo que indica ação. To do é fazer. Então você pode encontrar o do tanto em situações como o que a gente já falou, por exemplo, do I have a pencil? Então ele está sendo usado como um auxiliar, mas você também pode usar ele como I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. Então ele, neste caso, indica a ação do sujeito. Ele também está presente nas negações, mas normalmente ele vai virar o don't, porque ele é o, por exemplo, né, colocando ele aí numa frase, you don't like football, né? Ele, na verdade, ele é o do not. You do not like football. Você não gosta de futebol. Então ele vira uma junçãozinha ali do do e do not, vai virar don't, e aí é sempre esse padrão que a gente está acostumado a encontrar. Então sempre no negativo, não se esqueçam de colocar o not. E por último, o quarto verbo mais utilizado no inglês é o verbo to say, que é o verbo falar, né? Mas na verdade existem outros verbos que também significam basicamente a mesma coisa. A gente tem o say, o speak, o tell e tem mais um que eu não tô me lembrando. Mas a gente também já tem um vídeo falando exclusivamente sobre esse assunto aqui no canal e o link desse vídeo tá aqui na descrição. E o uso dele tanto em afirmação, quanto negação, quanto em perguntas é basicamente na mesma estrutura dos anteriores. Então, por exemplo, I say hello to my teacher. Então eu estou usando o verbo na sua forma íntegra no presente simples, então I say hello to my teacher. Se eu quiser fazer uma negação, eu vou usar a mesma estrutura de colocar o do not, que pode ser o don't também, então I don't say bad words. E nas perguntas ele também vai sempre estar ali no meiozinho das frases, então what do you say when you are happy? Só para que você não esqueça, antes do say, a gente também vai precisar usar o do ou does quando estamos fazendo uma pergunta, tá? Então isso é uma regra praticamente para todas as formações de perguntas no inglês. Mas se você ficou até aqui, eu vou trazer para você também um quinto verbo aí, que é pra gente finalizar com os 5 mais utilizados no inglês, que é o verbo go, que indica ir. Ele indica sempre movimento, progressão. Lembrando que o go também é um verbo irregular, então ele vai sim mudar a sua forma em diferentes tempos verbais. Então, mais uma vez, temos mais um motivo para você olhar e estudar muito bem aquela tabelinha de verbos irregulares. Porém, nos tempos presente, né, presente simples, você sempre vai encontrar o go na sua forma natural, tá? Então, you go to the party, we go to the beach e assim por diante. Na negação também vem aquela estrutura de colocar o don't. Então, I don't go to bed late, né? Eu não vou pra cama tarde. E nas perguntas ele também vem acompanhado lá no comecinho do do ou do does para poder dizer que é uma pergunta. Você vai encontrar where do you go on weekends, tá? Então, onde você vai aos finais de semana. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau!